Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Põe em Debate. A gente segue hoje com a nossa série de programas sobre os desafios na educação. Hoje a gente fala sobre inovação e tecnologia nas escolas. Mais do que nunca a gente tem visto aí um grande movimento da capital para trazer para as escolas a inovação e também a tecnologia com iniciativas do poder público e também de várias startups, instituições como o próprio Instituto Caldeira, que hoje a gente vai repercutir um pouco mais esse trabalho que tem sido feito aqui em Porto Alegre, um trabalho que começou e é um trabalho que deu, digamos assim, abertura a todo esse potencial de inovação na capital. Para a gente, então, conversar sobre isso, a gente recebe mais uma vez o secretário municipal de inovação, o Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, e junto a ele, o head do campus Caldeira, o Felipe Amaral. Obrigado, queridos, pela presença de vocês aqui com a gente na TV Câmara. Mais uma vez, secretário, obrigado por ter voltado aqui. Privilégio estar aqui uma vez mais, né? Ou seja, nesse programa tão importante aí para a gente falar das tendências da nossa cidade. Mais do que nunca no parlamento aqui, onde as leis são aprovadas, apreciadas e que os vereadores, representantes do nosso povo de estão Porto Alegre, aí, né? O povo está aqui. E povo esse que a gente tem visto cada vez mais se apropriar da inovação, né, secretário? Hoje em dia não está algo mais distante. Não. A gente pode dizer que já está incorporado na vida. Bem-vindo. Muito prazer estar aqui, Felipe. Obrigado por nos receber de novo, né? Acho que sim, a gente tem dito que Porto Alegre hoje é a capital da inovação do país, né? E por uma ação consistente, né, que a gente acabou tendo nesses últimos 4 anos, né? A gente sabe que as raízes da inovação são muito antigas em Porto Alegre, né? Ou seja, começam com os parques, começam com uma série de movimentos que a gente teve, mas de fato, né, nesses últimos 4 anos, desde 2017, 2018, a gente conseguiu articular o que a gente chama do nosso ecossistema de inovação, né? Para quem não entende, o que é o ecossistema? São todas as diferentes, né, tipos de espécies, né, vegetais pequenininhas, grandes, ou seja, os grandes parques, as pessoas, o governo, as escolas, a academia, de alguma maneira, para que a gente possa entender como é que elas se relacionam e como é que elas juntas podem levar agendas importantes para a transformação da cidade. E Porto Alegre realmente conseguiu, né, se colocar como um ator protagonista e entender a inovação, uma inovação compartilhada, típica do século XXI, feita em rede, feita numa parceria continuada entre o público e o privado, né, e entendendo a inovação como meio. A inovação é muito poderosa, ela tem a ver com o DNA humano, né? Se a gente não fosse inovador, a gente não tinha saído das cavernas e chegado até as estrelas. Mas nessa virada de século, a gente entendeu que a inovação ela precisa ser uma estratégia também. Ela precisa ser uma estratégia para a gente poder desenhar a economia e, desenhando a economia, conseguir, né, fazer cidades melhores para cada um dos seus habitantes, no campo social, econômico, né? Então é muito bacana ver Porto Alegre poder liderar de alguma maneira, né, essa renascença pela inovação ali e hoje ser destino de quase todos os estados brasileiros, né, que querem entender o momento que a gente vive. Entender e também participar junto também, poder compartilhar muita ideia e porque, né, Felipe, eu acho que essas estratégias, começando pela educação, é um bom começo mesmo. Vocês com Nova Geração têm possibilitado isso também, que é um projeto justamente que possibilita que estudantes, não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul, tenham contato com esses temas e possam desenvolver também seus projetos, né? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que aqui, né, um pouco do que o Luiz Carlos estava trazendo é isso. O Caldeira é resultado de todas as articulações e movimentos que começaram há muito mais tempo, assim. Então, quando o Caldeira nasceu, né, para ser um instituto que vai conectar empresas, startups, universidade, poder público, um dos grandes desafios que sempre foi colocado é como que a gente cria e ajuda o estado do Rio Grande do Sul ser um estado, né, referência em inovação e tecnologia, traz investimento, traz empresas, traz startups, e desde o início sempre foi colocado que se a gente não tiver pessoas qualificadas, né, para trabalharem nessas empresas, não adianta a gente criar todo esse ecossistema. E aí com isso que o Instituto lançou, mais ou menos, pouquinho menos do que 1 ano atrás, o Campus Caldeira, que é essa plataforma de educação para ajudar, né, o Rio Grande do Sul nesse desafio de formação de talentos para a nova economia. E é aí onde entra o programa Nova Geração, que é um programa que a gente está rodando a 2ª edição agora. A gente tem 5.000 jovens de escolas públicas de 16 a 24 anos que estão participando. Eles começam numa fase online durante 3 meses e todos aqueles que terminarem essa fase online podem se inscrever para fazer aí um programa presencial
dentro do Instituto Caldeira, que a gente vai ter 200 vagas, a gente oferece bolsa financeira, a gente oferece todo o ecossistema, participa dos eventos, tudo que acontece no Caldeira. E o mais importante, a gente tem o compromisso de empregar no mínimo, esses 200 alunos que vão estar participando com a gente. Olha só, quer dizer, dá oportunidade, mas também dá, de fato, o ambiente propício para que ele se desenvolva. Capacitar e encaminhar para que ele possa gerar renda, né? Pois é, e vocês garantem isso não só aqui em Porto Alegre, claro, né, com a parceria do Estado mesmo. Exato. Então, hoje no programa a gente tem alunos de mais de 200 municípios, né, e a gente faz momentos que a gente traz esses alunos, né, para conhecerem, tá comentando com o Luiz Carlos, né, no último sábado a gente teve lá, Luiz Carlos, um grande parceiro, privilégio lá, né, teve com a gente lá, então a gente recebeu 400 jovens no sábado, e aí no momento que eles vão para dentro do Instituto, eles se dão conta do tamanho da oportunidade que existe e enxergam essa possibilidade, que se eles fizerem o curso online, que talvez não seja a coisa mais atrativa para um jovem aí 17, 18 anos, ele pode ter a possibilidade de fazer um curso presencial, ganhar uma bolsa e vir trabalhar em alguma empresa da comunidade do Caldeira. A gente tem da turma passada, do ano passado, era um grupo de 50, a gente começou com 750 online, chegamos no grupo de 50. Dos 50 que terminaram o programa no final do ano passado, faltam 2 alunos a gente empregar no mercado. Os outros todos foram contratados por grandes empresas de tecnologia, por startups, né? E é uma experiência única. De repente o aluno ele se forma, a gente teve vários casos, se forma no ensino médio, né? Em dezembro, em janeiro ele foi contratado por uma empresa de tecnologia, CLT, com um monte de benefícios, uma remuneração que ele sozinho seria muito difícil ele conseguir chegar lá. Então a gente faz esse papel de intermediar e de apoiar o jovem, né, na negociação que ele vai ter para ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Tempos atrás a gente poder pensar nisso, porque a gente tinha alternativas que a gente costuma dizer mais tradicionais hoje. Dia a gente já amplia muito mais isso, e como isso também, né, secretário, pode ajudar aqueles alunos que daqui a pouco não conseguem muito bem na matemática, no português, e a inovação através dos projetos podem ajudar nisso também. E acho que é importante porque a gente está começando a trabalhar, né, com novas profissões de alguma maneira, né, capacitar esse pessoal para o que vai ser o mercado do futuro, né, e dar para eles, empoderar para que eles possam criar seus próprios horizontes, para que eles possam, né, ou seja, impactar positivamente suas redes sociais, suas famílias, né, ou seja, e acho que isso é extremamente importante. Vamos só dizer assim, né, que a inovação está chegando em todos os campos, né? Ou seja, hoje não tem atividade humana que não esteja sendo impactada pelo espírito da inovação, né, associado obviamente às tecnologias digitais, né, essa caixinha de Pandora que a gente abriu no século, né, lá nos anos 80 do século passado e que hoje está reformatando a maneira como a gente trabalha, como a gente, né, se relaciona, como a gente funciona como poder público. Mas é importante dizer que assim, a educação sempre foi um dos pilares, né? Por que a gente acreditava tanto no capacidade de Porto Alegre, né, e do Rio Grande do Sul como um todo ser um polo de inovação? Por causa da força que a gente tinha no nosso cluster acadêmico, né? A presença aqui da URGS como uma das melhores universidades do país, a presença da Unicinos, né, da PUC-RS, que formaram inclusive a Aliança para a Inovação, que é a coluna principal sobre a qual a gente ergueu o Pacto Alegre, mas a presença de 42 instituições de ensino superior em Porto Alegre, né, de talvez o mais vibrante pool de entidades acadêmicas aqui no Rio Grande do Sul e da própria Regimp, foi o que muitas vezes, inclusive, permitiu que a gente fosse capaz de atrair a Dell, a HP, a Microsoft. Todo o início dessa virada para a inovação, dos empregos de tecnologia, foi porque Porto Alegre era uma capital que tinha muitos talentos, né, e que tinha esses talentos ainda num custo, digamos assim, né, um pouco mais barato do que se tu estivesse competindo com esses talentos em Nova York, ou em Londres, ou em São Paulo. Então isso foi realmente a base, assim, né? Parte da nossa competitividade pela inovação, ela vem da nossa capacidade de gerar bons talentos de engenharia, bons talentos em TI, bons talentos da área criativa, bons talentos no jornalismo, bons talentos na área de gestão e administração. Quantos saíram do Rio Grande do Sul para, né, liderar iniciativas, né, em todos os lugares do Brasil e do mundo? Mas a nossa preocupação era essa, né? A gente formava bons talentos e a gente muitas vezes exportava esses bons talentos. Eu acho que era essa a nossa angústia de 2017. Nós estávamos sendo muito mais, né, emissor de talentos do que receptor de talentos. E a troca faz parte, né? Alguns vão ir, alguns vêm, mas muita gente tinha que ter as condições de criar e escolher estar em Porto Alegre para desenvolver sua carreira e sua atratividade.
Isso foi o mais importante que a gente fez nos últimos anos, né? Isso foi um esforço coletivo. Claro, teve um papel do poder público, né, de desburocratizar muita coisa, criar um melhor ambiente de negócios que a gente tem no país, mas ele tem um papel fundamental das universidades, do empresariado que entendeu, né? A gente vê que quase todo o PIB do Rio Grande do Sul está envolvido na criação do Caldeira, entendendo essa lógica de que como é que a gente tinha que pegar a economia do século XX e dar sustentação para a gente criar a economia do século XXI. Né? São algumas das nossas maiores lideranças empresariais que às vezes a gente nem celebrava, que estão lá criando um projeto que é um projeto estruturante para o Estado. Né? São as universidades que entenderam a necessidade de elas serem atores sociais muito importantes. Né? É o próprio poder público que entendeu a necessidade de ele começar a trazer tecnologia para dentro da sala de aula. O papel que a Raquel está fazendo no Estado, o papel que a secretária Sônia está fazendo no município, de trazer tecnologia, mas entender isso junto com estratégias, né, novas de aprendizagem, né, com a recuperação dos períodos da pandemia, porque a tecnologia ela é fundamental. Mas ela sozinha não funciona. E é isso que eu ia dizer, secretário, porque tu falavas aí sobre isso, o quanto esse jovem, essa nova geração, com a própria internet, já fazia um caminho e a escola ainda não conseguia alcançar esse caminho. Hoje a gente vê aí, segundo a SMED, a nossa Secretaria de Educação, o município conta com 110 professores que são considerados aí articuladores de inovação. Exatamente. De inovação. E aí também é importante dizer que a SMED tem um departamento que é focado em tecnologia e inovação. E também destina parte do orçamento para investir em equipamentos e softwares, também cursos de qualificação para os professores também poderem trabalhar com a temática. Então, veja bem, a escola conseguindo também chegar nesses alunos, claro que a gente sabe que tem que melhorar muito ainda. Logo a gente vai conversar com a professora Cristiane, lá da Heitor Villa-Lobos, que vai entrar aqui para conversar conosco, mas o quanto vocês também podem fazer esse papel de inspirar as escolas também. Perfeito. Eu acho que o desafio da educação, né, é uma responsabilidade de todos. Né? Não, é muito fácil colocar o desafio para a Secretaria de Educação do Estado, do município, mas, na verdade, todo mundo faz parte, né, desse movimento. Então, o que a gente está fazendo no Caldeira é como que a gente pode ajudar todo esse arcabouço que já existe de educação. Então, quando eu faço um programa, não é o Caldeira que vai atrás dos jovens. A gente chega para a Secretaria de Educação, como que a gente ajuda, porque a gente tem conteúdo, a gente tem conhecimento, a gente tem pessoas... Tem um espaço engajador, né? Que pode inspirar esse aluno. E muitas vezes, conversando com a secretária Raquel, ela nos dizia assim, a gente só precisa ajudar o aluno a sonhar. Ele precisa sonhar, ele precisa acreditar que ele pode trabalhar com tecnologia, com inovação. E hoje isso não está acontecendo. Então, o que a gente pode contribuir? Como que a gente abre as portas do Instituto Caldeira para que todos os jovens possam, de alguma maneira, enxergar e que a gente possa ter, a gente estava comentando antes, histórias que inspirem. Porque a gente tem hoje, né, dentro do Nova Geração, vários alunos que vieram de projetos do governo ou de projetos sociais e que hoje estão trabalhando em empresas. Então, esse aluno, ele vira, de alguma maneira, uma referência, um case, né, para o programa X, né, do governo, o programa Y da prefeitura. Né? Então, assim, todo mundo, no final das contas, né, sai feliz nesse movimento. Então, o Caldeira é um pedacinho muito pequeno dentro, né, desse mar, desse desafio gigantesco, e a gente está 100% disponível para ajudar tanto o município quanto o Estado nesses desafios e tirar da secretária de Educação municipal, estadual, a responsabilidade de, não, como que a gente abre as portas e como que a gente conecta, né, essa inovação na educação, trazendo tecnologia, com o final da escola, tendo uma oportunidade clara para esse aluno entrar no mercado de trabalho, que ele possa fazer uma universidade. Muitas vezes a gente sabe que o aluno de escola pública ele não vai sair da escola e entrar numa universidade direto. Perfeito. Né? E o que a gente pode fazer, bom, se esse aluno sai da escola, consegue um trabalho, ele vai ter possivelmente renda para de repente pagar uma universidade privada. Porque a gente quer que todo mundo possa fazer, né, ensino superior e a gente quer que todo mundo possa ter oportunidade de um trabalho relevante. É isso que a gente está fazendo lá no Caldeira. E o que é bacana desse momento, né, que a gente está conseguindo fazer isso em grande escala, né? Porque a gente já tinha ações muito bacanas, né? Se tu pegar toda a experiência do projeto Pescar, por exemplo, é incrível, né? Se tu pegar algumas outras ações como o Mais Pra Ti, que a gente inclusive já teve aqui debatendo, né, que foram as empresas de TI que se uniram, ofertaram, né, essa possibilidade de capacitação para jovens, ou até para gente que perdeu o emprego, precisa, né, reorientar sua carreira, né, através de capacitações na área de TI, de dados.
ou se a gente pegar até, né, ou seja, alguns programas mais estruturantes que já teve nas próprias universidades, né, os programas, por exemplo, de empreendedorismo que começaram a surgir nas universidades. Só que todo o sistema precisa ser um pouco provocado de conseguir fazer isso em grande escala e com um olhar de que a gente, na realidade, não quer reproduzir a forma de ensino que a gente tinha no século XX, né? A gente precisa entender que o jovem que está chegando é diferente e que os empregos que vão ser do futuro são diferentes. Então, a fórmula que deu certo durante muito tempo, eu liderava lá na URGS um projeto, por exemplo, de modernização do ensino de engenharia, que 8 universidades do país estão trabalhando justamente para entender como é que eu trabalho com um aluno no centro da sala de aula, como é que eu trabalho com uma outra estratégia de ensino. Nós temos uma POC, por exemplo, que a gente trouxe lá de uma empresa inovadora, né, para dentro de escolas públicas da SMED, para tentar entender como é que eu faço jogos diferenciados que me trazem já uma prova de conceito, né? Uma prova de conceito, um teste de uma startup, né, que queria validar o seu modelo de negócio. A gente colocou isso em algumas escolas públicas, inclusive na própria Saint-Hilaire. E a gente às vezes tem que provocar isso aí, porque a gente ainda está criando a rota exatamente de como é que vai ser essa estratégia. Mas a possibilidade de ter, né, uma estrutura como Caldeira, né, em parceria com a Secretaria, a possibilidade de a gente ter programas como o Dev the Devs, que tem lá no Tecnopuc, ou a possibilidade da gente ter, né, como ontem a gente teve a inauguração do Instituto SESI, né, de formação de professores, um investimento de 300 milhões da Fiergs para fazer mais escolas SESI e ao mesmo tempo criar uma estrutura que nos ajude a capacitar os professores. Por quê? Porque toda essa tecnologia, todos esses alunos diferenciados, tem que ter um bom mentor, né? Quem é que conduz o processo, né? Então, assim, esse trabalho de trazer os professores, né, que foram treinados, inclusive, numa sala de aula diferenciada, para entenderem o que é esse novo momento, ele é extremamente importante, né? Eu sei que a gente está fazendo algumas coisas importantes ali na SMED, mas o importante em programas como esse, né, do Nova Geração, é o alcance que ele tem, né? Ele chegar em todos os lugares do Rio Grande do Sul, ele conseguir de alguma maneira, não só ofertar oportunidades para muita gente, mas inspirar muito mais gente ainda. Eu acho que é isso que a gente precisa, é realmente ver na prática acontecendo e ver isso de forma realmente palpável. A gente segue falando sobre o assunto, porque agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já!